ver. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Amém. 3 trouxeram. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Amém. Aleluia. Abra ela comigo, então. Eu quase achei, a hora que o pastor Diego falou Romanos, eu falei assim, meu Deus do céu, uma confirmação atrás da outra. Aí a gente está lá mesmo, a gente já está na mesma sintonia. Mas eu falei assim, aí é tensa, né? Mas é Romanos também, capítulo de número 6, versículo de número 23. Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 26. Romanos, capítulo 6, versículo 23, amém? Romanos, capítulo 6, versículo número 23, porque não tem 26 no capítulo 6 de Romanos. Quando você encontrar Romanos 6, 23, diz amém? Amém! Diz assim, irmãos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja pode repetir 3, 1, 2, 3. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus. Pode tomar o teu assento, irmãos. Glória a Deus. Bom, eu estive meditando também em algumas porções da palavra de Deus, mas nós estamos vendo que nos últimos tempos da igreja sobre a face dessa terra, nós estamos vendo que algumas coisas têm se multiplicado, algumas coisas têm aumentado, algumas coisas têm se alavancado. E eu quero abordar aqui, irmãos, algo bastante interessante. Romanos capítulo 6, versículo 23, irmãos. O apóstolo Paulo dando umas considerações finais em cima do próprio capítulo. O apóstolo Paulo, aqui no capítulo 6, versículo 23, ele está finalizando o seu capítulo, ele está finalizando a sua fala. E o interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre o pecado e a graça e termina falando sobre vida eterna. O apóstolo Paulo, ele começa o capítulo 6, versículo 1, ele vai começar a explanar sobre o pecado e a graça, e ele vai terminar, irmãos, falando sobre vida eterna. Interessante, irmãos, que ele começa a discorrer o seu texto, ele começa a discorrer a sua fala, e ele começa a dizer algumas vertentes sobre o pecado e sobre a graça, mas ele encerra a sua carta, irmãos, falando sobre a vida eterna. E o interessante notar, e todo mundo aqui bem sabe, irmãos, que a palavra pecado no original é errar o alvo, amém? Pecado no original, a igreja no 3, 1, 2, 3. Errar o alvo. Errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E graças, os irmãos bem sabem que graça é o quê? Favor imerecido. Eu não mereci, amém? Graça, irmãos, é favor imerecido. E pecado é errar o alvo. E o apóstolo Paulo começa a discorrer, irmãos, sobre pecado, sobre graça. O interessante, irmãos, você notar que nós começamos a nossa trajetória baseada na graça, e nós vamos encerrar em nome de Jesus na vida eterna. Mas no meio desse caminho entre graça e vida eterna tem algo bastante interessante, irmãos, que tem desviado muitas pessoas do verdadeiro foco, que é o pecado. O pecado, irmãos, a graça, vale bem ressaltar que a graça, ela não é uma escolha, ela está derramada sobre todos, por causa do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Mas vida eterna em pecado, irmãos, é questão de escolha. Vida eterna em pecado é uma questão de escolha. O pecado, irmãos, já foi bem explanado aqui, é a minha natureza. Nós que somos estrutura adâmica, está enraizado em nós, mas a permanência do pecado, que nós chamamos de iniquidade, é uma escolha nossa. Para os irmãos que também não sabem, iniquidade no original, irmãos, significa curvatura. Iniquidade no original é curvatura, ou seja, algo que está torto, e não é algo de fora, é algo de dentro, algo dentro de nós, a nossa natureza, o nosso caráter
que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os irmãos que aqui trabalham, os irmãos que trabalham, sabem qual é a sua recompensa no final do mês? Qual é? O seu salário. Qual é a recompensa do final do mês de todo trabalhador? O seu salário. Então o salário é uma recompensa do seu trabalho. O salário é uma recompensa, irmãos. Tem pessoas que recebem dia 5, dia 20, tem pessoas que recebem dia 15, dia 30, enfim, irmãos. A recompensa do teu trabalho, a recompensa de tanto esforço que você fez é o teu salário. E sabe o que é lindo mencionar? Que o apóstolo Paulo vai dizer que a recompensa do pecado também tem uma paga. A recompensa do pecado também tem uma paga. E o apóstolo Paulo vai dizer que a recompensa do pecado é a morte. Para quem vive, irmãos, que a gente pensa que quando o apóstolo Paulo diz aqui morte, também é só no âmbito físico, é só no âmbito físico da palavra. Não, por quê? Porque pode ser no âmbito espiritual, como também pode ser, porque o apóstolo Paulo emprega a palavra morte no mesmo texto que vida eterna. Note que o apóstolo Paulo, ele emprega o salário do pecado é a morte, e ele emprega no mesmo versículo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o apóstolo Paulo emprega morte e vida eterna no mesmo contexto, a gente pode já colocar aqui, irmãos, na seguinte expressão: o apóstolo Paulo pode estar falando aqui sobre o salário do pecado ser a morte, mas também no âmbito de vida eterna, de você não conquistar a vida eterna por consequência de receber a recompensa dos seus atos. Quando você deixa de trabalhar, o teu salário, se você não levar um atestado médico, o teu salário não vai vir a mesma quantia, ele vai vir faltando. Se você, irmãos, praticar alguma coisa e for mandado embora por justa causa, você não receberá muitos dos seus direitos ali adquiridos. E eu vejo o apóstolo Paulo falando da recompensa do pecado de uma maneira muito profunda. Ele discorre, irmãos, do versículo 1 em diante, falando sobre a graça, mas ele começa a discorrer sobre o pecado e vai terminar sobre vida eterna. Quem permanece na prática do pecado, a recompensa final não será vida eterna, será morte, condenação eterna. Note algo bastante interessante. O apóstolo Paulo, irmãos, ele começa a discorrer sobre uma recompensa dada pelo pecado, que é a morte. Um voluntário, abra para mim o livro de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Se põe de pé e lê bem alto. 2:13. Olha que coisa linda. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, ou em algumas traduções, e a vós outros que estáveis mortos pelos vossos pecados. Quando antes de nós aceitarmos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós vivíamos na gandaia, que nós vivíamos nas noitadas, a gente achava que nós estávamos vivos, mas na realidade, irmãos, nós estávamos mortos, apenas sobrevivendo, porque quem está no pecado e na prática do pecado não está vivo, se encontra apenas sobrevivendo. E vida só tem quem tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem permanece na prática do pecado, mesmo frequentando um ambiente como esse, irmãos, a tua recompensa não será vida eterna, a tua recompensa será condenação eterna, será morte. Muitos que estão e se encontram na prática do pecado, e eu uso isso pelo texto de Romanos capítulo 6, versículo 23, a recompensa do pecado é a morte. Muitos que se encontram
pré-estabelecido. Então, transgressão é quando você passa daquilo que é estabelecido. E a palavra de Deus nos estabeleceu o limite. A palavra de Deus nos estabelece limite, nos torna a nossa vida equilibrada. E quando nós passamos desse limite, nós transgredimos, nós caímos no que nós chamamos de pecado. Nós caímos no pecado. Mas quando eu caio no pecado, eu acho aquilo lá tão bom, e eu acho aquilo lá tão prazeroso, ninguém está descobrindo o que eu estou fazendo, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Além de você ter transgredido, você está na prática do pecado, você agora cai na iniquidade, que é um desvio de caráter, é algo torto dentro de você, é uma curvatura dentro de você, e para isso tem recompensa. Isso tem recompensa. A recompensa pelo pecado será a morte. Interessante que Paulo ele começa a discorrer sobre a graça, e ele começa no meio falando sobre o pecado, e ele termina montando dois pontos positivos, um ponto negativo e um ponto positivo. Ponto negativo, que aquilo que você faz terá uma recompensa do pecado, a morte. Ponto positivo, com Deus é gratuito e é vida eterna. Com o pecado você tem trabalho, porque só recebe quem trabalha. Então, quando você trabalha para o pecado, há uma recompensa. Qual é a recompensa por eu trabalhar para o pecado? É a morte. Mas quando eu estou com Cristo, quando eu estou com Deus, além de um negócio ser gratuito, a recompensa é melhor do que o pecado. O pecado tem uma paga, mas com Deus, além de ser gratuito, a recompensa é boa, é vida eterna. E entre comigo um negócio interessante. Aí o apóstolo Paulo, depois que ele dá as suas diretrizes sobre o pecado, ele fala qual é a recompensa do pecado, ele diz todos os trâmites do pecado. Ele vai dizer na mesma frase que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quem poderíamos me dizer o que é uma coisa gratuita? Não pagar nada por ele receber. Quem mais? O que é uma coisa gratuita? É aquilo? Graça. Você não entendeu isso aqui? O apóstolo Paulo ele começa a discorrer no princípio falando sobre a graça. E o que é algo gratuito? É aquilo que vem de graça. O que é a graça? Favor imerecido. Eu não merecia. E o apóstolo Paulo vem dizer que o dom gratuito é algo que vem de graça. É algo que vem de graça. Eu achei isso aqui fantástico, como o apóstolo Paulo incluiu na gratitude da vida eterna a palavra graça. A palavra graça é, porque, irmãos, para nós que recebemos, não tem valor, porque não foi eu que paguei, eu recebi de graça, eu não paguei. Se eu pegar agora, irmãos, alguma coisa aqui de valor, um celular, alguma coisa, e eu der para alguém aqui na igreja, você, irmãos, recebeu aquilo lá de graça, você recebeu aquilo lá de graça. Muitos que receberam a graça não valorizam porque não sabem o preço que foi pago. Oh, aleluia! Muitos que receberam através do sacrifício de Jesus, porque o sacrifício de Jesus alcançou a todos, até os filhos dos nossos filhos, que ainda irão nascer, a graça os vai alcançar. E muitos hoje usam a graça para brincar de maneira banal. E sabe por que eles fazem isso? Porque não sabem o valor que foi pago, porque recebeu de graça. Oh, aleluia! O que nós valorizamos mais? O que nós pagamos ou o que nós ganhamos? Pagamos ou ganhamos? Quem acha que a gente valoriza mais o que a gente ganha, levanta a mão. Quem acha aqui, irmãos, que a gente valoriza mais o que a gente compra, levanta a mão. Por quê? Porque custou algo para você. Chega lá, irmãos, os filhos das irmãs, que é uma bênção. Você compra lá, irmãos, aquele liquidificador, você compra lá algum líquido na sua casa, e os meninos estão brincando. E de
quê? Porque não foi ele que pagou o sacrifício, foi outra pessoa que pagou o sacrifício. E Jesus fez tudo aquilo para dar gratuito para você algo que a gente não valoriza. Por quê? Porque a gente tem na nossa concepção que eu daria mais valor, eu dou mais valor por aquilo que eu compro. Por quê? Porque sai de você, sai de você. Você recebe um presente de alguém e aquele presente ele quebra, você vai sentir? Vai sentir, mas você não vai sentir tanto quanto aquilo que você comprou, você não vai sentir tanto quanto aquilo que você adquiriu. Por quê? Eu já falei aqui, a recompensa de quando você trabalha é o teu salário. Aí você tira lá do teu salário uma parcela mensal, irmãos, nas Casas Bahia de 48 vezes. Você pagou 5 prestação. Aí de repente alguém vai e quebra aquilo que você comprou. Você vai sentir bastante. Por quê? Porque além de você ter comprado, você ainda está pagando. Então você vai sentir aquilo. E quando você sente tudo isso que eu estou falando, você começa a entender o princípio da gratuidade da graça. A gratuidade da graça é você entender o quê? Não foi eu que paguei, mas não tem problema. Eu vou valorizar ainda mais, porque eu sei que alguém pagou por mim. Eu sei que alguém pagou por mim. Por quê? Porque se eu não valorizar a graça, eu vou receber a recompensa do pecado. Aleluia. Se eu não valorizo a graça, eu vou receber a recompensa do pecado. E a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, algo que vem de graça, ou algo que vem por meio da graça, é a vida eterna. Aleluia. Se é de graça, irmãos, só é de graça porque alguém pagou. Só é de graça porque alguém pagou. Alguém teve que pagar. Quantos aqui, irmãos, receberam presente de casamento? Quantos aqui já receberam presente de casamento? Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos aqui receberam presente de casamento? Amém? É algo fantástico, né, irmãos? Eu gostei muito quando eu casei e recebi os presentes de casamento. Por quê? Eu não paguei por nenhum deles. E todos eles me foram muito úteis. Quem entendeu isso aqui? Eu não paguei por nenhum deles, mas todos eles me foram muito úteis na minha vida de casado. Jogo de panela, ou edredom, coxa de cama, enfim. Foi muito útil. Mas só que não foi eu que paguei, então eu não sei qual é o valor de nada daquilo. Eu não sei a somatória quanto custou tudo aquilo. Por quê? Porque não foi eu que paguei. Eu recebi de graça. Mas mesmo eu recebendo de graça, eu empreguei em vários momentos da minha vida que eu precisei. E aquilo que me veio de graça foi muito bem aproveitado em vários momentos da minha vida. Tem pessoas que não conseguem desfrutar da graça porque não entendem o princípio da graça. Tem pessoas que não conseguem desfrutar da graça. Acham, irmãos, que é melhor viver uma vida no pecado. E eu tenho uma palavra para te dizer da parte de Deus essa noite. Sabe por que você gosta da prática diária do pecado? É porque você não sabe desfrutar da graça. É porque você não sabe desfrutar do que é graça. A graça me dá liberdade. E qual é a liberdade de alguém que está sobre a graça? A liberdade de estar em Cristo Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que eu posso fazer todas as coisas, mas elas não me convém fazer. O que me convém, eu receberei recompensa de pecado. Mas o que eu digo não, eu estou usufruindo da graça. Eu usufruo da graça. Eu tenho que saber usufruir da graça. Quando eu estava no pecado, pastor, parece que era mais gostoso, parece que o negócio era melhor. É melhor, mas só que a recompensa é morte. Mas a graça de Deus vai te produzir vida eterna. Vale a pena, irmãos, eu passar algumas horas, alguns minutos lá no pecado e receber uma recompensa de morte, ou eu passar a minha vida usufruindo da graça e ser uma das pessoas mais felizes da face dessa terra. Mas como que você pode ser feliz se você não bebe, se você não joga, se você não se prostitui? Rapaz, quando você entende o que é usufruir da graça, você começa a entender que você não precisa de nada do que o pecado pode te oferecer para ser feliz. Porque feliz não é quem trabalha
misericórdia do Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Deus gratuitamente te deu a recompensa da vida eterna. Deus gratuitamente, irmãos, te deu a recompensa da vida eterna. Quantos aqui, irmãos, já tiveram a curiosidade de ler lá em Apocalipse, quando João fala um pouquinho sobre o céu, ou do que tem no céu? Quantos aqui, irmãos, já ouviram dizer que o céu tem ruas de ouro? Diz amém. Amém. Quantos aqui já ouviram, irmãos, que os muros são de jaspes e de cristais? Digam amém. Amém. Quantos aqui, irmãos, já ouviram dizer que lá tem uma árvore e quem dela comer, irmãos, nunca mais ficará doente? Quantos aqui, irmãos, já ouviram dizer que do trono de Deus corre um rio chamado de rio da vida? Quantos aqui, irmãos, já não ouviram dizer que lá será um lugar lindo, aonde o boi passará junto com o leão? Isso representa que não terá mais, irmãos, aquela agressividade. Quantos aqui, irmãos, já não leram na Bíblia Sagrada dizendo que lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Quantos já não leram, irmãos, que a expressão quando você chegar lá no céu será: sede bem-vindos, filhos de meu Pai? Quantos já não ouviram a expressão que lá haverá uma mesa que vai do Oriente ao Ocidente e quem vai te servir é o próprio Jesus? Quantos já não ouviram isso? Mas eu tenho algo melhor para te dizer. O apóstolo Paulo, irmãos, ele vai dizer no livro de 1 Coríntios, ele vai dizer que aquilo que o seu ouvido não ouviu, nem os seus olhos viram, nem sequer você imaginou com o seu coração, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Tudo isso que eu falei, vocês já ouviram. Então eu quero dizer que através da gratuidade da graça, os teus olhos nunca ouviram aquilo que está reservado para você lá em cima. Vale mais permanecer na presença de Deus do que permanecer na prática do pecado. Vale mais a graça do que, irmãos, o pecado. Quem permanece no pecado, usa do pecado para se satisfazer, você vai receber uma recompensa. Mas quem usufrui da graça vai receber uma recompensa. Vamos lá. Sabe o que é interessante, irmãos? A gente vai caminhando já para o final, como vocês temos, mas a Bíblia, irmãos, é linda. Olha só, irmãos, aquilo que você recebe de graça é a vida eterna, mas aquilo que você vai receber de recompensa do pecado é a morte. A recompensa, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha só, irmãos, isso aqui não é contraditório. O salário vai pagar os seus adeptos. O pecado vai pagar os seus adeptos com a morte. Naquele grande dia que está próximo de acontecer, está muito perto de acontecer, nós seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Vai se passar mais algum tempo e todos nós vamos se apresentar diante do juiz de nossas almas. A Bíblia diz que todo joelho um dia irá se dobrar, todo joelho vai se dobrar. Nós iremos prestar conta diante daquele que de graça nos deu a vida eterna. Sabe o que é interessante notar? Que ele vai começar a separar a esquerda e a direita, a esquerda e a direita. E aqueles que estiverem à sua esquerda serão lançados num lago de fogo e que arde eternamente. Aqueles que estiverem à sua direita serão recebidos na eternidade. Mas só que nessa separação de esquerda e direita, irmãos, vai estar várias pessoas reunidas, pessoas que pegaram cultos como esse, pessoas que pegaram outros cultos, pessoas que já serviram a Deus, pessoas que achavam que estavam servindo a Deus, mas gostavam de viver uma vida dupla, gostavam de viver uma vida baseada no que o pecado poderia oferecer, e depois, quando era conveniente, gostavam de pegar aquilo que a graça poderia produzir.
E sabe o que é interessante? O pecado vai pagar os seus, mas Jesus vai recompensar também os seus. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas sabe aquelas pessoas, irmãos, que brincaram com a graça? Sabe aquelas pessoas, irmãos, que usaram a graça para fazer graça? Sabe aquelas pessoas que usufruíram da graça da maneira que bem lhe entendia? A graça para você custou de graça porque você não pagou. A graça para você custou de graça porque foi Jesus Cristo que pagou. Mas sabe, irmãos, essa gratuidade que nós aqui usamos da graça, e muitas das vezes brincamos com ela, naquele grande dia você vai pagar por aquilo que você recebeu de graça. Você consegue entender a seriedade disso? Aquilo que hoje você recebeu de graça, naquele grande dia você vai pagar muito caro por aquilo que você recebeu de graça, mas não valorizou. Naquele grande dia muitas pessoas irão pagar muito caro por aquilo que receberam de graça. Você consegue entender a lógica disso? Pastor, mas a graça é favor imerecido. Pois é, você não merecia, Jesus morreu por você, mas nós não valorizamos a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então aquilo que para mim foi de graça vai custar caro naquele grande dia. Então aquilo que para mim hoje, aquilo que hoje eu usufruo da graça, eu vou pagar muito caro naquele grande dia. E qual será a paga? Qual será a paga? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus vai nos olhar, e para uns ele vai dizer: sejam bem-vindos de meu Pai, mas para outros ele vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Mas como que o Senhor não me conhece? Como que o Senhor não me conheceu? Sabe o que é interessante, irmãos? A palavra de Deus, ela vai dizer: aparta-te de mim, porque eu nunca vos conheci. Como é que pode eu nunca vos conheci, sendo que Jesus ele vai dizer para Jeremias que desde o ventre da mãe ele já conhecia Jeremias, desde o ventre ele já sabia quem era Jeremias, e agora no juízo final ele vai nos olhar nos olhos e dizer: eu nunca vos conheci. Como é que isso pode? É simples. Para quem gostava da prática do pecado, vive uma vida isolada da graça. Para quem gosta da prática diária do pecado, vive uma vida isolada da graça. E Tiago vai dizer que quando eu constituo amizade com o mundo, eu constituo inimizade para com Deus. Então é simples ele olhar nos seus olhos e dizer: eu nunca vos conheci, porque você nunca usufruiu da graça, você nunca esteve sobre a graça, você usou a graça quando era lhe conveniente, você se aproveitou do momento da graça que lhe era favorável, mas quando tudo estava indo bem, o pecado aos seus olhos era mais atrativo, o pecado aos seus olhos era muito mais saboroso, era muito mais prazeroso. Então quando você fez a escolha de ir pelo caminho que o pecado te ofereceu, eu não te conheço. Então você, naquele grande dia, você só vai dar continuidade pelo caminho que você já vinha trilhando aqui na terra. Oh, aleluia! Você consegue compreender isso? Que quando você, irmãos, está indo lá, se encontrar com Cristo, e Cristo fala assim: olha, aparta de mim que eu nunca vos conheci, você só vai estar dando continuidade na trajetória que você andava aqui embaixo. Gosta de viver no pecado? Gosta de andar no pecado? Lá em cima, o caminho que Jesus te apontar para você trilhar, é só uma continuidade da vida que você vivia aqui na terra. Vive uma vida torta e quer entrar nas portas retas da eternidade? Isso não será possível. Vive uma vida, irmãos, na iniquidade, que é uma vida torta. Vive uma vida de transgressão. Vive uma vida abominável aos olhos de Deus e acha que vai entrar pelas portas do céu naquele grande dia. Uma infeliz e triste notícia: nas portas estreitas vai entrar quem soube usufruir da graça e entendeu que mesmo não pagando por ela, entendeu que alguém pagou por ela. E o que eu sinto não é graça, mas o que eu sinto é advento da graça, gratidão. O que eu sinto é advento da graça, é gratidão. Sabe qual é o sentimento de todo aquele que vive sob a graça? É gratidão. E sabe por que ele não sai da graça? Porque ele tem gratidão, porque ele estava morto no mundo, mas juntamente com Cristo morto, ele foi vivificado através da graça.
sobre os seus pés. O apóstolo Paulo aqui nos deu uma lição muito linda. Ele começa a discorrer sobre o pecado e graça nos versículos 1, e ele termina com a vida eterna. O apóstolo Paulo, irmãos, a gente não precisa nem mencionar, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo Paulo. Ele viveu, irmãos, e ele compreendeu qual era a graça. Ele entendia quem ele era antes, e ele entendia quem ele agora era. Antes de ele ter o encontro em Atos capítulo de número 9, ele era um homem. Mas quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele se torna outra pessoa. Você nunca mais vai ver o apóstolo Paulo praticando os mesmos delitos diante de Atos 9. Você nunca mais vai ver o apóstolo Paulo cometendo nenhum delito como ele cometia antes de Atos capítulo de número 9. Hoje a gente levanta a mão, aceita Jesus, a gente é pecador, a gente vai ser pecador até Jesus voltar e nos arrebatar e nos der um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Nós vamos nos encontrar com Ele, mas até lá, irmãos, nós vamos pecar. Nós pecamos, mas a gente, irmãos, não vive na iniquidade. A gente não pode viver na iniquidade, gostar dessa vida torta, gostar de viver nessa prática pecaminosa. Então a gente se arrepende, pede perdão a Deus, e a gente, irmãos, não comete aquele pecado mais. A gente não comete mais aquele pecado. Mas o que a gente mais vê nos dias atuais são pessoas que você vê a conduta dela, a vida dela, e vê que a prática dela, mesmo com Cristo, não difere em nada da prática dela antes de conhecer o Senhor Jesus. Ela é a mesma pessoa, não mudou em nada. Sabe como isso é o nome? Conversão. Conversão é mudança de direção. Você nunca vai entender o princípio da graça se você não mudar a trajetória da sua vida para aquilo que realmente Deus tem para a sua vida. E o apóstolo Paulo, você nunca mais viu ele cometendo nada do que ele cometia. Hoje as pessoas dizem aceitar Jesus, mas vivem uma vida, irmãos, a mesma vida que antes de aceitar Jesus. É a mesma vida, a mesma prática. Descem as águas, levantam, mas sempre a mesma vida, a mesma prática. E eu digo para você essa noite, toma cuidado. Por quê? Porque a sua prática no pecado vai ter uma recompensa. Porque a prática no pecado consciente gera iniquidade. E a prática consciente no pecado, você vai ter uma recompensa. Porque você está trabalhando para Ele. E Ele te dará a recompensa. É morte eterna. Mas quando você entende o que Paulo diz, que a gratuidade que Deus nos concede é vida eterna. Por intermédio de quem? Jesus Cristo. Por intermédio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz, irmãos, que por Ele, para Ele são todas as coisas. E nada, irmãos, do que foi feito sem Ele seria possível ter sido feito. Então todas as coisas convergem para Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário? Jesus. Te proporcionou a graça. Então usufrua da graça na presença de Deus. Ele sabe recompensar os seus. Como Ele irá recompensar, irmãos? A única promessa na Bíblia Sagrada feita por Jesus Cristo foi vida eterna. Vida eterna. Então é essa promessa que eu estou firmado. É essa promessa que eu estou firmado. E a graça me dá força para ficar firmado nessa promessa de vida eterna. Quantos compreenderam o estudo dessa noite? Diz amém? Amém. Digo amém? Amém. Vamos elevar, irmãos, ao Senhor em oração essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero lhe agradecer pela oportunidade e o privilégio que o Senhor concedeu a todos nós que aqui estamos, para juntos meditarmos a Tua palavra e discorrermos sobre o pecado e graça, discorrermos sobre condenação eterna e sobre vida eterna. Espírito Santo de Deus, que esta palavra possa adentrar ao ouvido atento e possa penetrar ao coração, Papai querido, das pessoas que aqui estão e daquelas pessoas que nos assistiram, Senhor meu Pai, através dessa live, que o Senhor possa falar melhor aos corações de cada um deles.
Que o Senhor possa, papai querido, bradar no coração desse homem que nos assistiu, dessa mulher que nos assistiu, e que nós venhamos a entender que mesmo eu não pagando, eu tenho que ser grato por aquilo que eu recebi. Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos leve em paz, em segurança, até a nossa casa, até o nosso lar, e que dia após dia nós venhamos ser gratos por aquilo, e mesmo nós não pagamos, mas nós entendemos o princípio da gratuidade, veio por meio da graça, e a graça foi proporcionada porque o Senhor morreu na cruz do Calvário. Espírito Santo, nos ajude a sermos mais gratos a Ti, como diz a letra da canção, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Espírito Santo, que o Senhor abençoe a cada um dos que aqui vieram e cada um dos que nos assistiram através dessa live. É assim que eu oro e agradeço em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém? Amém. Irmãos, não esquece, você que trouxe o teu dízimo, a tua oferta.